Olá, aluno! Beleza pura? Eu sou o professor Léo Matos, sou professor aqui de informática aqui do Estúdio Aulas, porém hoje não vim dar aula de informática. Hoje eu trouxe aqui o Douglas Léo, professor de raciocínio lógico e matemática, para a gente falar um pouco sobre os temas aí prováveis na prova de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. Como eu coloquei no meu Instagram, eu abri para vocês algumas perguntas e vou fazer essas perguntas para o Douglas aqui. O Douglas vai responder essas perguntas para vocês, dando aquele pontapé inicial aí no seu estudo de raciocínio lógico e matemática. Não esquece, galera, raciocínio lógico e matemática é uma das matérias mais importantes do certame de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. A gente sabe que vai ter aí, no mínimo, 20 questões desses dois assuntos, matemática e raciocínio lógico. Então a gente está aqui para bater um papo, eu vou bater um papo com o Douglas aqui, e aí no meu Instagram aqui, se você quiser entrar agora aí, @prof.leomatos, e pedir algumas dúvidas, tirar algumas dúvidas com o professor, eu já tenho algumas perguntas para fazer. E aí, Douglas, tá tudo certo aí? E aí, galera, tudo bem? O Léo começou a falar, né? Já tinha falado muito, professor Douglas Léo, e realmente vai ser o ano do raciocínio lógico, viu? E vai fazer muita diferença na prova de vocês. Já viu o edital lá, né? Já, Direitinho? tudinho. Tava tudo de acordo com o que você achava que ia vir ou veio mais do que você achava? Veio mais do que eu esperava, porque faz tempo, né, que não vem essa parte de matemática, né? Normalmente o CESP só cobra essa parte de raciocínio lógico, né? E aquela parte de... Na verdade, o que o CESP fez? Eu tenho uma explicação. No último tópico da última prova tá lá, problemas aritméticos, que é matemática, geométricos e matriciais. O problema é que quando ele fala problemas aritméticos, gera todo o assunto da matemática, porque a matemática é dividida em aritmética e geometria. Então é tudo. Então o que eu acho que ele fez? Ele, dentro disso daí, ele colocou os assuntos que ele vai querer dentro da média aritmética, para você estudar essa parte lá também. Na verdade, veio bem diferente assim. Muito diferente, né? Não diferente só em conteúdo. Na verdade, o que veio diferente mesmo foi que raciocínio lógico e matemática veio na parte específica do edital de escrivão. Boa. Então a gente tem realmente a possibilidade de muitas questões. São poucas matérias na parte específica, né? Tem inclusive informática também na parte específica. Então nós temos poucas matérias para muitas questões. Então, provavelmente que venha realmente 20, no mínimo, de questões aí de raciocínio lógico e matemática. E aí, a gente está aqui exatamente para tirar as dúvidas dos alunos nesse bate-papo. Douglas aí já está há muito tempo aí na estrada, dando aula de raciocínio lógico e matemática. Muito tempo. Quanto tempo? Quanto tempo? Ixi, 26 anos. 26 anos, olha aí. Então, a gente está aqui para ajudar, né? É um novo quadro aqui que a gente está fazendo aqui no Estúdio Aulas, bater um papo com os professores, tirar algumas dúvidas dos alunos e aí depois vocês comecem a trilhar o caminho de vocês rumo à aprovação na prova aí de escrivão da Polícia Civil. Então vamos começar as perguntas aqui. Primeiro vou mostrar o edital na tela, bota aí na tela. Ó, o edital de raciocínio lógico e matemática eu já até separei aqui, Douglas. Ó, eu separei aí a parte de matemática, né? Tá aí princípios de contagem, razão e proporção, regra de 3, porcentagem, sequências, equações do primeiro grau e segundo grau, progressão aritmética, geométrica, funções e gráficos. E a parte de raciocínio lógico, né? Aquela mesma coisa que sempre vem nas provas do CESP, né? Lógica de primeira ordem, princípio de contagem e probabilidade, estrutura lógica, lógica de argumentação, enfim. Então eu separei aqui para vocês que estão assistindo esse vídeo aí. Não esquece de dar o like aí, de compartilhar com seus amigos, porque faz parte. E deixe seu comentário também aí na descrição do vídeo. Faz parte aqui do nosso trabalho saber o que você está achando desse novo quadro, das dicas que nós vamos dar aqui. Então eu já fiz a separação aqui. Esse é o edital de escrivão da Polícia Civil, que você já sabe aí, 300 vagas é uma grande oportunidade para vocês. Então volta aqui para a gente, ó. Então, olhando aqui as perguntas dos alunos, né, a gente já fez a separação aqui do edital na tela para vocês, do edital de raciocínio lógico e matemática. Está na parte específica, a gente aposta em mais de 20 questões, não é isso, Douglas? De 20 para cima aí de questões. Pelo menos 20, né? Vamos dizer assim. Pelo menos 20 questões deve ter nessa prova. E como é que você acha? Você acha que vai vir o quê? Separado? 10 matemática, 10 raciocínio, ou você aposta em mais raciocínio lógico do que matemática? Depende muito, porque na verdade o CESP ele coloca esse tipo de edital porque o CESP é uma banca hoje que está envolvendo tanto a parte matemática como o raciocínio numa mesma questão.
Se você pegar a prova da EBSER 2018, que foi o CESP que fez, ele fez uma questão de conjuntos junto com proposições. Porque para quem não sabe, cada proposição, ela pertence a um determinado conjunto. Então o CESP faz esse tipo de ligação. Então várias questões, inclusive na prova da Polícia Federal, Léo, ele colocou uma questão de probabilidade com tabela verdade. Então é isso que ele está fazendo. A pessoa tem que se preparar porque o CESP está fazendo essa ligação. Isso é importante. Mas Douglas, tem alguma prova assim que teve esse conteúdo matemática e raciocínio junto e que... Não, ter prova teve. Não, assim... Mas estou falando assim, tem algum exemplo assim na sua mente aí de quando teve matemática e raciocínio lógico na mesma prova? Se cobrou mais matemática ou mais raciocínio? Não, mas é igual eu tô te falando, o CESP normalmente, eu tô falando sobre a parte aí. Ele normalmente, ele não colocava tanto parte matemática junto com raciocínio. Entende? Então, na verdade, ele sempre cobrou mais raciocínio lógico do que a parte matemática. Matemática era muito prova para banco, esse tipo de coisas. Então, fazia muito tempo que o CESP não cobrava matemática em prova, só matemática. Ainda mais matemática, mais raciocínio. Entendeu? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer um apanhado geral de todas as provas que o CESP fez dos últimos 10 anos para cá, que caiu raciocínio e matemática, para a gente ter exatamente esse parâmetro. Porque isso é importante o aluno fazer. Para ele saber, chegar na hora da prova, peraí, tá caindo aqui, ó, raciocínio e matemática. O que o CESP vem mais cobrando? Entendi. Entendeu? Porque, ó, vou até dar um exemplo. Vou dar um exemplo, mas não do CESP. Por exemplo, a IADES. A IADES, quando ele coloca raciocínio e matemática, você pode esquecer o raciocínio. Só cai em matemática. Matemática. É incrível, entendeu? Então isso eu vou fazer para vocês. Isso é importante. Inclusive, quando eu for começar a minha aula, eu vou mostrar para os alunos. Olha aí, ó, o que está acontecendo. Então estuda mais essa parte, essa e essa daqui, que é mais importante. Então, ó, uma das perguntas foi essa. Proporcionalmente, se ia cair mais matemática ou mais raciocínio, ou você aposta umas 50%, 50%? Olha, eu não digo 50%, mas eu creio que de 30% a 40% ele vai cobrar matemática. E o resto, raciocínio lógico. Exatamente. Beleza. Porque ele pode cobrar dentro da raciocínio lógico a parte de matemática, entendeu? Principalmente Sim. a parte de teoria de conjunto. É. Aí, outra coisa que me perguntaram aqui foi a Thalita Cris Santos, que perguntou assim, desses assuntos do edital, né? Desses assuntos do edital. Claro que no nosso curso a gente vai fazer um levantamento estatístico, né? Nós vamos fazer no nosso curso o que a gente chama aqui de análise estratégica. Exatamente. Mas aqui mesmo, sem análise estratégica, só com a sua experiência, quais desses tópicos são os mais cobrados? Eu vou botar na tela, você vai apontando e eu vou riscando aqui para a Thalita. A Thalita fez essa pergunta e todo mundo que está aí assistindo, com certeza, tem esse objetivo de, né, pegar aquelas informações estratégicas, aquelas informações importantes para fazer uma boa preparação. Então, coloca na minha tela. Ó, então, da parte de matemática, Douglas, está aqui na tela. Ó, eu vou até passar aqui o iPad para você. Você vai marcando aí, já está com a caneta, você vai marcando de matemática aí o que você acha que é importante aí. Você vê aqui, ó, princípios de contagem. Tá caindo aqui na matemática. Porém, se você perceber, ele tá aqui, ó. Contagem também, né? Princípio de contagem e probabilidade. Mas isso é uma coisa que é certa na prova, né? É líquido e certo. Vai ter questão. O que mais cai no CESP é a parte de análise combinatória e probabilidade. Isso o CESP não abre mão. Pode olhar aqui para mim. O CESP não abre mão da parte de análise combinatória e probabilidade. Isso é o número 1. O número 1 de todos. Mas, porém, o que eu te indico estudar primeiro? Teoria de conjunto. Tá bem aqui, ó. Bota aí na tela. Olha lá, operações com conjuntos, ó. Que também está na matemática? Tá no raciocínio, mas operações com conjunto é da matemática. Mas é matemática. É matemática. Por que o CESP coloca aqui dentro do raciocínio lógico? Simples. Operação com conjunto é a base do raciocínio lógico. E outra coisa, para você fazer questões de probabilidade e análise combinatória, você precisa de conjunto. Quando você vai operar com o conectivo OU, na análise combinatória e na probabilidade, você tem o OU que é uma soma. Se é uma soma, ele pode ser o inclusivo ou o exclusivo, porque OU é união. Logo, quando a banca fala OU, você vai lá e ó, vai operar com o quê? Com conjuntos. Então, isso é importante. Tem que então, saber conjunto. Conjuntos. O CESP, olha aqui para mim. O CESP, nas últimas provas, ele veio cobrando muitas questões de conjunto. Basta você olhar para a prova civil 2013.
caiu várias questões de conjunto. INSS caíram várias questões de conjunto. Então o CESP ele vem abordando muito essa parte de teoria de conjunto, porque ele sabe que normalmente o candidato deixa conjunto de lado, sendo que a base todinha é teoria de conjunto. E aí você vê, a parte de análise combinatória e probabilidade, algumas questões caem em conjunto. Igual eu falei, a prova da EBC 2018 foi uma interligação da teoria de conjunto. Se eu não me engano, a metade da prova foi teoria de conjunto junto com a parte de proposições. Então, primeira coisa que eu estudaria, conjunto. Toda a parte de conjunto. Depois, partia para a parte de análise combinatória e probabilidade. Eliminando essas duas matérias aí, três na verdade, conjuntos, análise combinatória e probabilidade, aí sim você vai para a parte de estruturas lógicas. Que aí você vai ver que tudo melhora na sua vida quando você estuda conjunto. E aí é onde o CESP coloca as questões de estrutura, tá? Porque tudo de raciocínio lógico é estrutura lógica. Só que ele vai diferenciando os pontos, tá? Que aí é importante. E tanto que lógica de argumentação vem despencando nas provas há muitos anos. E é o tempo inteiro, inclusive nas últimas provas agora, tanto em 2019 quanto em 2018, caíram muitas questões de lógica de argumentação. Então, voltando lá na parte matemática... Na parte de matemática. Volta lá. Você já falou, então, o princípio contagem e probabilidade, né? Sim. Desses outros tópicos aí, o que você recomenda que o cara... Que é a questão certa da prova? Funções. Funções e gráficos, questão certa na prova, o que mais? Por que funções? Olha só, quando ele fala em função aqui, você tem que entender, olha aqui pra mim, você tem que entender que são todas as funções, tá? Função exponencial, função logarítmica, função do primeiro grau, função do segundo grau, entende? Por quê? Porque o CESP gosta muito de trabalhar com essas questões de funções. Basta você pegar a prova da PRF. Só que é uma função. Uma pancada. Se você entrar nesses sites aí de questões, coloca lá PRF. Aí tá lá as funções. Função isso, função aquilo. Então, é uma coisa que você tem que saber. Por quê? Porque trabalhando com a Polícia Civil, você pode calcular o número de crimes que pode estar aumentando ou diminuindo de forma linear ou exponencial. Entendeu? E a parte de progressão também. Então, é tudo muito óbvio quando você começa a entender o seguinte. O CESP é uma banca que sempre faz questão envolvendo o cargo. Ela vai muito pela atribuição do cargo. Exatamente. E por isso que eu digo, Douglas, se o curso não é uma gravação específica para o cargo, para o concurso, né, fica complicado, porque, por exemplo, as minhas aulas de informática, elas genéricas são muito boas, genérica que eu digo assim, informática para concurso sem ser focado no cargo e na banca. Sem ser direcionado, né? É muito bom, só que perde muito porque vai valer, um curso genérico vale 50% mais ou menos. E um curso gravado especificamente, você tem um aproveitamento muito maior em um tempo menor. É por isso que os cursos do Estúdio Aulas para o cargo de escrivão é de acordo com a banca, né? A gente gravou específico para a Polícia Civil, né? Porque traz muito benefício para o aluno, ele consegue compreender em menor tempo, porque agora depois com o edital lançado a gente tem um tempo para a prova, dias, né? Não dá para ficar brincando. Então, eu sempre alerto os alunos, tomar muito cuidado em não pegar curso genérico, pegar um curso que está sendo gravado especificamente para a Polícia Civil, como o seu curso aqui do Estúdio Aulas e o meu curso também de informática, e os outros cursos aqui do Estúdio Aulas são direcionados mesmo para a atribuição do cargo, para a banca. Então, o que o policial precisa de informática? Eu vou lá e explico exatamente o que ele precisa. O Douglas explica na matemática. Então, botem na tela para a gente não demorar muito, porque já está acabando nosso tempo. Aí, dentro, então, desses aí, certo, funções, gráficos e princípios. Funções. E dentro das funções, claro que você tem que saber as equações, porque as funções são funções do primeiro grau, funções do segundo grau, então você tem que saber as equações. Então, correto? Marca mais uns 2 aí para o aluno ter noção de que vai cair uma questão dessas aí. Exatamente, porque o CESP, ele testa a capacidade intelectual do aluno, de saber. Às vezes as questões do CESP não são tão complicadas de resolver, mas se o candidato perceber detalhes, ele resolve rapidinho. Tá, o grande lance da matemática aqui, que mais, assim, dá problema para o aluno, é que ele tem medo da parte de funções e equações do segundo grau. Mas cai. Mas cai. Os outros, razão, proporção, sempre tem uma questão em provas do CESP.
A parte de regra de 3 simples. Não necessariamente que ele vai cobrar uma questão de regra de 3 simples. Ele só está te dizendo, olha, dentro desses assuntos aí, às vezes eu preciso usar uma regra de 3 simples. Entende? Porque senão ele teria colocado regra de 3 simples e composta. Que ele gosta de colocar em prova. Então não perder muito tempo nesse negócio, né? Exatamente. E porcentagem é uma coisa. Porcentagem é uma coisa do dia a dia. São questões que ele vai colocando lá e que dá para ir trabalhando normal. Então a gente aposta então no princípio de contagem, funções gráficos, juntamente com... Lembrando que o princípio de contagem está lá dentro da parte de raciocínio, tá? O CESP repetiu aí, mas ele está aqui, ó, no item 13, ó. Tá aqui, ó. Princípio de contagem e aí dentro de raciocínio lógico, Douglas? Aí sim, aí foi o que eu falei, ó. Primeira coisa a estudar, operações com conjuntos. Deixa eu apagar aqui. Não apaga não, deixa assim. Não apaga não. Então, ó, primeira coisa, estudar operações com conjuntos. Tudo, conjunto união, intersecção, diferença, complementar. Essa palavra complementar é o que está mais acontecendo no CESP. O CESP põe lá uma coisa assim, A barra invertida B. As pessoas não sabem que isso é complementar de B em relação a A. Então o CESP está usando muito. Inclusive, essa nomenclatura caiu na prova da PC DF Agente 2013. E veio caindo até então, todos os anos, o CESP usando essas nomenclaturas aí, tá? Beleza. Estudou operação com conjunto? Vai para princípios de contagem e probabilidade. Porque, querendo ou não, o princípio de contagem e probabilidade, Léo, é da matemática, junto com operações de conjuntos. Ele é utilizado aqui no raciocínio, mas ele não tem nada a ver com a teoria de raciocínio lógico. Nada. Nada. Operação conjunta é a base. Princípio de contagem e probabilidade, nada. Nada. Ele é estudado dentro da matemática. Por isso que ele colocou aqui princípio de contagem na matemática. Certo. E dentro do raciocínio aí, qual é a questão que certamente vai cair, sem ser essas que você já apontou? Lógica de argumentação é certo, líquido e certo, tá? Por quê? Porque vem caindo em todas as provas. Não é uma coisa aleatória. E o cara também tem que ter essa lógica, né? De dedução, sim, exatamente. Analogia, conclusão, né? Que é exatamente o que o cargo deles precisa. Entendeu? Tomar decisão, né? Exatamente. E outra coisa, eu costumo dizer que a lógica tem 3 pilares, tá? Estudando os 3 pilares é o que o CESP gosta de trabalhar. O primeiro pilar que você vai estudar é a valoração. Isso é normal, isso em qualquer prova, o CESP te cobra a valoração do conectivo E, do OU, do OU e opa, olha aqui para mim. Se você estudou conectivo OU fora do CESP, pode estudar de novo. Estuda de novo. Professor, fiz uma prova da FCC, estudei o conectivo OU e o OU. Pode esquecer. O CESP é uma banca que ele não diferencia o OU do OU em termos, tá? De você falar assim, a frase começou com ou Carlos foi à feira, ou ele ficou em casa. Vai ser o exclusivo. Não vai. O CESP entende que a leitura do ou é a que é a correta. Por exemplo, ou Maria está viajando de avião, ou Maria está lendo revista. Aí a pergunta é, esse ou, apesar de eu ter começado com ou, é um inclusivo ou exclusivo? É um inclusivo, porque ela pode estar no avião lendo a revista. E o CESP é tinhoso com isso daí. Quando as pessoas falam, professor dos conectivos, qual que eu tenho que ter maior cuidado no CESP? Eu falo, o ou. Porque ele não fala assim, ou e o ou. Não. Um é um inclusivo, outro é exclusivo. O fato de eu ler um ou só, não garante que é um inclusivo. Tipo, Maria Mineira ou Carioca. E aí? É o exclusivo. Porque ela não pode ser mineira e carioca ao mesmo tempo. Aí quando eu falo assim, Paulo ficou em casa ou foi para o cursinho? Já é o exclusivo. Porque ele não pode ficar em casa e ir para o cursinho ao mesmo tempo. Então o CESP, ele preza sempre na leitura, na interpretação disso daí, ok? Aí beleza, volta e estuda dessa forma o conectivo, perfeito? E diferente, cuidado, o CESP é uma banca totalmente gramatical. Incrível, se você quer se dar bem no CESP, estuda a parte de gramática, que é a parte de conjunções explicativas e conclusivas. É o que há, é o que está caindo em prova e está acabando com muita gente por aí, que olha, porque eu vejo em sala, o aluno chega para mim e fala assim, eu nunca vi isso. Eu falei, pois é, tá na questão aí, ó. Ele usando o tal do já que, desde que, uma vez que, visto que, pois e pois que. Tá assim, ó. É só entrar nesses sites por aí e vocês vão ver uma pancada de questões.
Inclusive eu fiz um simulado esses dias aí para trás, e a primeira questão que abri lá, eram 3 itens, os 3 vão falar desde que, já que, pois que. Quase ninguém fez, porque não sabe que o CESP preza muito a parte de gramática. Porque raciocínio lógico é a junção da gramática mais a teoria de conjunto. É por isso. Então volta aí na tela. Então, dentro disso aí, lógica de argumentação... As equivalências é líquida e certa. E outra coisa, as pessoas não percebem, mas lei de Morgan é equivalente. Tá aí, ó. Lei de Morgan está dentro das equivalências. Certo. Então, certo? diagrama lógico eles não cobram tanto, né? Mas acontece que eu fui fazer um apanhado, tem muita questão. É porque dentro de diagramas lógicos aparecem as proposições categóricas. A negação do todo, ator é bonito, entendeu? Então acaba tendo muitas questões em diagramas lógicos, só por causa disso. Então é isso. Então se você for falar para o aluno aí, né, você falou da valoração aqui... Tá. Do segundo pilar, grau de hierarquia. Grau de hierarquia. Eu faço sempre uma apanhada em sala e a maioria das pessoas fala, eu não sei o que é grau de hierarquia. Eu não estou conseguindo escrever. Hierarquia. Tá? Porque o grau de hierarquia, olha aqui para mim. Quando a banca te dá a frase na linguagem corrente, se nessa frase tiver mais de um conectivo, você tem que saber quem é que leva o parêntese. Então, o grau de hierarquia é o fato de você colocar o parênteses, colchetes e chaves, igual na matemática. Porque o princípio é matemático. Então, às vezes a banca te dá uma frase, né? E às vezes você não sabe qual é o conectivo que vai te dar a resposta final. Muitas questões do CESP de tautologia, questões de valoração ou questões de equivalência, quando ele te dá em escrito, se você não souber o grau de hierarquia, você não sabe qual a regra que vai incidir sobre o grau de hierarquia. Eu estou começando a rir aqui porque eu sempre falo do mané, né? Manter a primeira e nega a segunda. E meu amigo flamenguista aqui, eu bom vascaíno, né? Lembrei lá do Mané, lá do jogador do Liverpool, né? Eu fico rindo. Então os alunos já vão aprender com essa daí. É só lembrar do jogo lá que você vai lembrar. E então o grau de hierarquia é importante. Você tem que saber o grau de hierarquia. Claro, não dá para eu falar aqui agora, mas no nosso curso tem tudo explicadinho. Inclusive no nosso PDF tem tudo bonitinho. E o outro são as equivalências. Isso aqui é o pilar que o CESP usa, ó. É isso aqui que o CESP usa como pilar, ó. Tá vendo? A valoração do E, do OU, inclusive, exclusivo, do se então, do se somente se. Do grau de hierarquia e das equivalências. Juntando esses 3, ele joga tudo em lógica de argumentação. Sacou? É isso. Juntando esses 3, ele joga nas tabelas verdades. Tá? As proposições simples e compostas vêm gerando as proposições da valoração. Então, tudo aqui é como se fosse um quebra-cabeça. O CESP ele vai testando a capacidade do aluno e montando esse quebra-cabeça. E sabendo que se você sabe valorar grau de hierarquia e equivalência, as outras matérias se tornam bem fáceis. Claro, fora a parte de princípio de contagem, que não tem nada a ver com essa teoria aí, tá? Ele tá aí, mas não tem nada a ver com essa teoria. O que menos cai em provas do CESP é esse 15 aqui, olha, Léo. Esses problemas, né, com aritmética. Geométricos e matriciais. Claro, caiu uma questão de matriz na última prova da PCDF. Mas não é comum. Não se cai muitas questões. Então, eu estudaria esse 15 por último. Não deixaria de estudar. Não deixaria, porque, querendo ou não, matriz é uma matéria que dá para estudar legal. O problema do item 15 são esses raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, porque pode ser qualquer coisa da matemática. Entendi. Inclusive qualquer parte dessa daqui, ó. Isso são problemas aritméticos, ó. Tá vendo? Então isso é importante você ver. Então é isso. Então a gente finaliza aqui o nosso bate-papo. Espero que vocês tenham compreendido. É difícil realmente falar o que vai cair, o que não vai cair, mas no nosso curso aqui do Estúdio Aulas nós temos uma estatística, que é o que a gente chama de análise estratégica. Essa análise traz toda a estatística do que mais cai em cada matéria, né? Inclusive, essa semana a gente já vai começar a disponibilizar essas estatísticas para os nossos alunos. E para que serve a estatística? Não é para você deixar de estudar alguma matéria, mas você fazer mais revisões daquele tópico e você deixar aqueles que são menos cobrados
para estudar por último. Sim. Porque senão chega lá perto da prova e você não terminou o conteúdo e acabou dando ênfase em tópicos que naturalmente caem poucas questões. Então, é só para isso. Não quer dizer que você tenha que desmerecer um tópico ou outro, mas deixar os tópicos menos cobrados por último, porque se não sobrar tempo, você já revisou todos aqueles que têm uma probabilidade maior de cair questões. Então, deixa eu dar só alguns avisos aqui. Primeiro, são 3 matérias importantíssimas, né? Que é língua portuguesa, raciocínio e informática, correto? Na parte Se eu não me engano, específica. você tem um curso 17, 18, 19? Tem, em 17, janeiro, 19. é imersão de informática, 3 dias. 3 dias. Eu sei porque meus alunos, eu tenho um curso que vai começar dia 11, no Espaço Campus. Inclusive já estou até negociando tudo, tá? Vai ser um curso presencial aos finais de semana. Legal. Sábado o dia todo, ou domingo o dia todo, ainda vai ser decidido ainda. E o curso online aqui, E o curso a gravação é específica para a Polícia Civil. Específico, eu ainda tô, ó, a parte eu estou gravando, tá? De matemática eu comecei a gravar. Totalmente novinho, cheirando a bebê. Beleza. Totalmente voltado para as questões do CESP, tá? Então a gente vai ter o curso online aqui, muito bom, diga-se de passagem, porque quem já assistiu, fala pra gente, pô, a tua aula lá no online é igualzinho em sala de aula. A gente tenta manter a mesma qualidade da sala de aula, do presencial. E aqui você tem mais tempo, né, Léo? Tem mais tempo. Tem mais tempo, então você vai lá, vai revisa e tal. Então só esse aviso aí, ó. Dia 11 eu vou começar um curso presencial no Espaço Campus. Mas tem aqui o curso online, tá? Que Espaço tá no Campus, mesmo... para de você que é Taguatinga. fora de Tá, Brasília. né? desculpa, foi mal. Brasília é o curso presencial, tá? Brasília. Para você que tá fora de Brasília, O curso aqui. online, O curso online e você vai se dar muito bem. Beleza, então. Meu irmão, obrigado aí. Eu acho Nada. que esclareceu um pouco das dúvidas dos alunos. Foquem naquela ideia primeiro, galera. Estuda a teoria dos conjuntos primeiro. Eu acho que é o primeiro passo. Para depois você entrar no raciocínio lógico e na própria matemática, é importante que a teoria dos conjuntos seja o seu primeiro passo no estudo aí de raciocínio lógico e matemática. Vocês vão ver que a tabela verdade é a teoria de conjunto. São aqueles conjuntinhos lá. E o CESP está fazendo essa ligação e cobrando isso do candidato. E é isso que vai acontecer. Então, beleza, galera. Obrigado aí, vocês que assistiram o vídeo. Não esquece de compartilhar com seus amigos, né? Aí no Instagram, no Facebook, no próprio YouTube. E embaixo aí deixa o seu comentário, galera, porque a gente vai saber se realmente você está gostando dessa ideia de trazer algumas informações, bater um papo com o professor aqui a respeito do seu concurso, porque faz parte, a experiência que os professores já possuem nessas provas do CESP e em outras provas, faz muita diferença na preparação. Beleza? Posso deixar o Instagram aí? Deixa o Instagram. @douglasleo.pro. Beleza. @profleomatos e @Estúdio Aulas Concursos. Segue lá todo mundo. É isso e aí. a gente vai aí firme e forte para a prova de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. Prova de fogo, hein? Abraço aí para vocês. Abraço, galera. Até mais.